Voltei com os vídeos de análise sobre The Handmaid's Tale aqui no meu canal. Enquanto a sexta e última temporada não é lançada, a gente vai ter um tempo aí sem novos episódios, né, que só serão lançados em 2025, eu decidi revisitar as primeiras temporadas. Eu já fiz análises aqui semanalmente da quarta e da quinta temporada, e agora eu decidi voltar lá para a primeira, segunda e terceira para a gente relembrar e, enfim, ter uma outra perspectiva aí sobre essas temporadas. Eu já fiz análise do primeiro e do segundo episódio, tá aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá conferir. Chegou a vez do terceiro episódio. Eu vou tentar postar esses vídeos aqui no canal toda quarta-feira. Nem toda quarta eu vou conseguir, mas saibam que às quartas-feiras geralmente vai ter vídeo de análise aqui dos episódios. Nesse terceiro episódio, a gente já está inserido no universo de The Handmaid's Tale. Agora a série vai elaborar as tramas, algumas individualmente e outras mais no coletivo. O episódio 3 se chama Atraso ou Atrasada. Em inglês está Late, mas eu acho que fica mais como atraso, no caso de menstruação. E tem tudo a ver com essa história desse episódio. É um episódio em que, pela primeira vez, os flashbacks não têm necessariamente alguma coisa a ver com o que está passando ali no presente. Porque os dois primeiros episódios, eles tinham flashbacks que ligavam bastante ali com o presente. Nesse, nem tanto, apesar de ter alguma coisa a ver, porque vai falar sobre a June, mas não é uma ligação direta, sabe? Enquanto no presente os personagens estão com expectativa sobre a gravidez da June, no passado a gente vê como as mulheres estão perdendo o direito, né? Os direitos de absolutamente tudo. É meio que tem a ver, mas não tem. Não sei se vocês entenderam. Mas, inclusive, esses momentos dos flashbacks são bem assustadores. Pelo menos eu achei. Bom, o episódio é dirigido pela Reed Morano, que foi a mesma diretora que dirigiu os dois primeiros. E tem o roteiro do Bruce Miller, que também é o showrunner da série. E só lembrando que esse vídeo aqui terão spoilers desse terceiro episódio, claro. Mas eu também posso falar algumas coisas das temporadas seguintes, então, se você se importa com spoiler, esteja avisado. E claro, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filme, sobre série, e venho falando sobre The Handmaid's Tale, que é uma das minhas séries favoritas. E se você puder deixar o like, esses likes sempre ajudam o criador de conteúdo. Bom, o episódio começa com a June narrando, enquanto a Emily está sendo levada. Ela fala que a Rita contou pra ela, inclusive ela menciona que as Martas têm uma rede ali de fofocas, né? Inclusive, eu tenho um vídeo pra fazer sobre as Martas de The Handmaid's Tale, eu não esqueci. Em breve eu faço esse vídeo. Mas enfim, a Rita disse pra June que a Emily foi levada por uma van preta. Ela diz também que não há piedade para quem é da resistência. Ou seja, a Emily é do Mayday, né? É da resistência e acabou sendo levada por isso. Pelo menos é o que a June acha a princípio. A June fala também que ela nem soube o nome dela, no caso da Emily. Mas eu acredito que ela saiba sim, porque se eu não me engano, é no segundo episódio que elas conversam e cada uma fala o seu nome. Ou não é isso? Eu me lembro delas terem já falado o nome delas. Mas enfim, aparentemente a June não sabe o nome da Emily, apenas sabe pelo nome de Off Glen. E aí tudo isso é em torno da cabeça da June enquanto ela está andando com a outra Off Glen. Lembra que o fim do segundo episódio, ela chega lá no portão e acha que é a Emily que vai ser a sua parceira para ir pro mercado. Só que a Emily é trocada por uma outra mulher e aí elas estão andando ali juntas. E nesse momento em que elas estão andando, a June, ela tem uma fala muito marcante que eu vou até narrar aqui para vocês porque essa frase me marcou muito. Ela diz o seguinte: agora eu estou acordada para o mundo. Eu estava dormindo antes. Foi assim que deixamos acontecer. Quando destruíram o Congresso, não acordamos. Quando culparam terroristas e suspenderam a Constituição, também não acordamos. Disseram que seria temporário. Nada muda instantaneamente. Em uma banheira esquentando gradualmente, morreria cozido antes de perceber. Eu acho essa fala muito real, porque às vezes a gente não se dá conta, né, que as coisas estão mudando, estão tomando um certo extremismo. Isso vem acontecendo aí nos últimos anos, e essa fala eu acho fantástica, assim. E aí pulamos para o flashback, e aqui tem muito a ver com o que a June está falando no momento, que é a perda dos direitos, né, principalmente ali das mulheres. A June e a Amor estão correndo ali para se exercitar, e elas passam por uma mulher que olha pra ela super estranho. É uma mulher que tá toda agasalhada ali, você percebe que ela tá incomodada pelas roupas que as meninas estão usando. E aí quando elas entram no café, eu acho que tem o primeiro choque, né, delas. Primeiro, quando elas vão ser atendidas, elas descobrem que a mulher que trabalhava lá
na cafeteria, foi demitida e agora tem um homem. E aí quando a Juni tenta pagar o seu café, o seu cartão não passa. E ela insiste, né, para que o atendente passe novamente e ele é extremamente rude com ela. Inclusive, ele chama elas de vadia e a Moira até entra na discussão ali, eles discutem e tal, e dá pra ver ali que o homem tá com um comportamento muito estranho com elas. E aí lá no trabalho, lembrando que a Juni trabalha numa redação, ela descobre que não tem saldo na conta, que ela tá tentando ali ligar e não tem uma solução e tá tudo já muito esquisito. Inclusive, homens armados passam ali pelo seu corredor e, enfim, ela tá achando uma coisa esquisita. E aí, ela e junto de outras mulheres são chamadas para uma reunião pelo Roger, né, que é o chefe delas, que diz que precisa dispensá-las. Ele não fala exatamente o porquê, mas ele diz que é a lei agora. E aí, ao sair do prédio, a Juni fala tchau pro porteiro, provavelmente que ela sempre conversou pelo guarda ali e tal, e ele fala under his eye, em português, sob o olho dele, que já é uma frase, né, muito aí usada em Gilead. Uma outra mulher se pergunta por que chamaram o exército, né, para demiti-las, e a Juni fala que aquele pode ser um outro tipo de exército. Eu acho esses flashbacks de uma riqueza absurda, porque ali a gente vai entendendo como as coisas foram ficando terríveis, né, até se tornar Gilead. E aí voltamos pro presente e o episódio vai ficar assim também, assim como muitos outros episódios de The Handmaid's Tale, que é o flashback, o presente, e eles vão alternando isso. Bom, lá no presente, a Juni está na casa dos Waterford e ela está sendo muito bem tratada pela Rita, pela primeira vez. A Rita faz ela se sentar, coloca café da manhã para ela, coloca até um vaso com a flor colhido pela Serena, né, no jardim dela. E a Juni tá achando muito esquisito. A Rita revela que pelo fato da Juni não ter menstruado ainda, há uma grande possibilidade dela estar grávida. E, enfim, ela tá muito animada com isso e acha que a casa inteira está. E de fato está. Porque a Serena chega e começa a tratar a Juni muito bem. Esses momentos em que a Serena trata a Juni bem é muito esquisito, gente. Porque é uma mulher terrível, que faz coisas terríveis. E tá mudando ali esse comportamento. Sério, é muito desconfortável, pelo menos pra mim, enquanto assisto. Mas enfim, a Serena fala que vai até a casa dos Putman pra ver a Angela, né? A filha da Naomi. E pergunta se ela quer ir junto. Então vão as duas até a casa dos Putman e lá a Serena pega a Angela e coloca nos braços da Juni. Eu acho que foi mais pra desenvolver um instinto materno novamente na Juni. A Serena fala, inclusive, que a Juni tá até acostumada, né, enfim, segurar bebê e tal. É um requinte ali de crueldade, porque a Serena sabe que a Juni tem uma filha, e já teve uma filha daquela idade, então isso poderia ser muito doloroso pra Juni, mas ela não tá nem aí. Ela só pensa nela mesma, na sua família, e só quer que a Juni desenvolva, né, esse sentimento de mãe novamente, porque isso pode fazer bem para a criança, a possível criança, na verdade, que ela carrega no ventre. E aí, nessa conversa, a Naomi fala que foi atacada pela Janine. Ela tá com um machucado na mão porque foi mordida por ela. Ela diz que não vê a hora da Angela desmamar para poder chutar fora aquela aia da casa dela. E aí a Juni sai ali de fininho e vai pro quarto da Janine. Chega lá, a Janine tá completamente fora da realidade. Ela fala que o nome real da Angela, na verdade, é Charlotte, e que é a filha dela. E por isso que ela ficou brava, né? Que ela estava amamentando a filha e a Naomi chegou para pegá-la. Ela diz também não ter medo das consequências, porque ela é muito valiosa hoje para Gilead, né? Porque ela deu um filho, uma filha ali, e das boas, é uma filha saudável. Então ela não pode sofrer graves consequências. E ela revela um outro segredo, de que Warren, que é o seu comandante, está apaixonado por ela e vai fugir com ela e a sua filha. Ela tá completamente fora da casinha, né? E a Juni fica com muito pena dela. Inclusive, elas têm um diálogo ali sobre o fato da Janine, por ter engravidado e tal, ela tem algumas regalias, como, por exemplo, tomar sorvete. Não é o melhor sorvete, é o sorvete de baunilha, mas ela pode tomar. E essa fala é interessante porque a Juni vai usar isso lá pra frente e eu falo aqui mais pra frente no vídeo. Bom, quando a Juni volta lá pra sala, ela acaba até pedindo desculpa pra Serena por ter saído ali, ido conversar com a sua filha, com a sua amiga, e a Serena fala que tudo bem. E pergunta como a Janine está. E a Juni fala que ela tá completamente fora ali da realidade, ela perdeu a noção ali da realidade, e a Serena responde que isso pode acontecer com as garotas mais fracas.
E aí logo em seguida ela fala que as duas, ela e a June, fizeram uma coisa horrível, que foi a June ter se deitado com o Nick. E não foi uma escolha da June, né? Foi uma escolha da Serena, ou seja, ela fez uma coisa horrível. Mas enfim, ela diz que é bom contar com a June, né? Ter a June ali como a sua parceira. Então ela manda a June voltar para casa antes, e a June vai com o Nick. E eles vão conversando ali no meio do caminho. Dá pra ver ali que a June perdeu completamente o medo de falar com o Nick. E ele diz que é pra ela ter cuidado, porque garotas como a Emily, que são muito corajosas, vão acabar do mesmo jeito, né? Acabar morta. Então a June precisa tomar cuidado. E aí logo quando eles estão chegando na casa dos Waterford, tem uma van preta na frente, e a June já fica muito tensa. O Nick, inclusive, pede desculpa, ele fala que não conseguiu evitar, então já dá pra ver ali que o Nick tá tentando ajudá-la de alguma forma. Então voltamos mais uma vez pro flashback, e eu achei muito bom ter acontecido nessa parte, porque tem uma quebra ali e a gente fica muito curioso para saber o que tá acontecendo no presente. Mas enfim, lá no flashback, a June e a Moira estão ali na cozinha e elas descobriram que as suas contas foram congeladas e somente os homens, os seus maridos ou parente homem mais próximo, vão poder usar o dinheiro delas. E que também as mulheres não podem ter mais propriedades. Ou seja, todos os direitos delas foram tirados. A Moira até alfineta o Luke, que chega logo em seguida falando que a culpa é dele, que a culpa é do homem e tudo mais, mas no fim ela acaba aceitando a ajuda dele para ir até a estação, porque ir sozinha hoje em dia é muito perigoso. O Luke fala que vai até cuidar da sua esposa e a Moira pega no pé dele falando o quanto isso é machista, né? Tipo, eu sou o homem e eu vou cuidar de você. Inclusive, eu sinto falta dessa Moira mais ácida, mais ali reativa com algumas coisas. Hoje, né, a Moira de hoje, pelo menos dessa quinta temporada, ela é extremamente pacífica, assim, e eu acho que é uma personagem que decaiu muito. E aí, lá no presente, a June é interrogada por um guardião da fé e também pela tia Lídia. Esse é um momento muito tenso, porque eles começam a perguntar para ela sobre a sua parceira de caminhada, a Off Glen, no caso, a Emily. Eles começam perguntando ali o que elas conversavam enquanto elas caminhavam. A June fala que era mais sobre o mercado e sobre o tempo, né, que elas conversam bastante. A June tá achando que é sobre o fato da Emily ser da resistência, e isso pode sobrar pra June, né? Mas ela tá tentando ali contornar a situação. Só que essa conversa vai tomando um outro rumo, porque a tia Lídia começa a perguntar se a June acha a Emily bonita, se a Emily tocou nela em algum momento, se demonstrou estar atraída por ela. E aí a gente vai descobrindo que é pelo fato da Emily ser lésbica. A June revela que sabia que a Off Glen era uma traidora do gênero, porque ela já tinha mencionado ter uma esposa antes. E aí a tia Lídia fala, nossa, então você sabia o que ela era? Aí a June fala, eu sabia que ela era gay. E a tia Lídia fica muito brava e dá um choque nela. E diz que aquela palavra não era permitida nos dias de hoje. E aí os dois, a tia Lídia e o guardião, perguntam por que ela não denunciou a Emily antes, e a June fala que é porque ela era sua amiga. E ali dá pra ver que a June, ela não vai deitar pra ninguém, assim, ela é petulante, sim, porque eu acho que ela é tomada por um ódio em alguns momentos, e esse ódio acaba liberando uma certa coragem de falar. Em vários momentos ela acaba sendo impulsiva, justamente por esse ódio. E aí, nesse momento, ela acaba recitando um versículo ali da Bíblia que a tia Lídia tinha mencionado. A tia Lídia fica muito brava e bate com a arma de choque no rosto dela e começa a eletrocutá-la no chão. Aí a Serena chega desesperada falando que a June está grávida e que não pode sofrer esse tipo de, violência. Eu acredito muito que se a Serena não achasse que a June estava grávida, ela não faria nada. Ela ficaria ali sentada olhando a June ser maltratada. Então, finalmente vemos onde a Emily está. Ela está algemada com ali uma mordaça, né? Esperando o seu julgamento. Enquanto ela espera, ela acaba tentando seduzir ali um dos guardas, acaba pegando ali nas partes dele. E ele, a princípio, dá pra ver que ele aceita isso, mas logo em seguida, acho que talvez por medo, né, ele afasta ela. E aí ela é julgada, né, junto de uma Marta. E aí a gente descobre que elas estavam tendo ali um caso
às escondidas, mas foram descobertas. Eu achei isso muito interessante para o caminho, né, que essa personagem Emily vai ter, porque ela, enfim, acabou se relacionando com outra pessoa, e aí quando ela é liberta, né, e vai lá para o Canadá, ela não consegue ser feliz com a sua atual esposa, porque eu acho que muita coisa se passou, né, a conexão já não é mais a mesma, e ela teve outro caso, sei lá, talvez isso pese para ela, assim como para a June, né, que já teve o Nick. Eu acho que quando ela fica com o Luke, ela também pensa nisso. Então, eu achei esse ponto aqui muito, muito peculiar, muito interessante, na verdade. Mas então, elas são julgadas, a Martha, ela é condenada à morte, e a Emily não, porque a Emily é fértil, né? Então, ela é útil, e aí ela não vai poder ser morta. E aí, logo em seguida, temos um dos momentos de maior crueldade dessa temporada, que as duas ali estão dentro da van, se despedindo, né, enfim, morrendo de medo, e os guardas colocam a Martha ali na frente da Emily para ela ser enforcada, enquanto a Emily tá dentro do carro. É realmente muito cruel ver isso, é muito chocante ver a primeira vez, e enfim, é muito triste mesmo que eles fizeram. E aí, voltando lá pros Waterford, durante a noite, o Nick entra dentro do quarto da June, carregando um saco de gelo para dar para ela. Ele até fala que ele deveria ter fugido com ela antes, então já dá para ver ali que é inevitável, há uma conexão entre eles, inclusive por muito pouco eles não se beijam ali, enfim. No fim daquela noite, a June descobre que menstruou, e aí que vem o nome do episódio, né, tava atrasado, agora não tá mais, e ela até fala que não vai ganhar sorvete, e aí lembra daquela fala que eu falei lá da Emily falando que ganha sorvete? Pois é, a June volta, a Emily não, né, a Janine, às vezes eu confundo os nomes, tá, gente, mas enfim, a Janine. E a June fala que não vai ganhar sorvete porque não está grávida. E aí voltamos para a última parte do flashback, onde há um protesto. Essa parte está no trailer da primeira temporada, né? Que a gente vê bastante ali sobre protestos. É um protesto em que as mulheres estão reivindicando ali, estão, enfim, querendo mudar, né, essas leis, essas novas leis. E elas acabam sendo respondidas com muita agressão, inclusive tiros, horrível, assim. Elas tentam fugir, e aí a June e a Moira entram dentro daquela mesma lanchonete lá do começo do flashback e se escondem lá dentro. Nesse momento tocam a versão de Heart of Glass, que é bem legal, acho que combina bastante ali com a cena. E aí no dia seguinte, lá no presente, a June entra num quarto ali que a Serena tá mudando. Ela tá mudando esse quarto, que provavelmente é o quarto de hóspedes, de visitas, e ela quer transformar no quarto do bebê. Ela já tá muito animada com a possibilidade de ter um filho, e começa a tratar ali a June muito bem, falando que a June é um presente de Deus e não sei o quê, e a June ali naquela agonia, né, porque ela precisa contar logo a verdade, e acaba contando. Ela diz pra Serena que infelizmente não tá grávida, e que, enfim, ela não vai ter esse bebê. E aí a Serena demonstra mais uma vez ser um monstro, né? Que ela acaba culpando, obviamente, a June por não estar grávida, pega a June pelo pulso e leva até o quarto, joga ela no chão e fala que ela não vai sair dali por um bom tempo. E esse momento é muito interessante porque lá na quinta... É a quinta, né? Não, lá na quarta temporada... a gente tem o oposto, né? É a Serena que tá no chão e a June gritando com ela. Aqui é a primeira vez que a gente vê isso e dá muita raiva, né? Acho que quando a gente assiste pela primeira vez, a gente fica com um ódio tão grande da Serena. Mas é isso, né? Infelizmente, é o que vai acontecer com a June. Ela vai ficar um bom tempo ali naquele quarto. Enquanto ela não engravidar, as coisas não vão mudar para ela. Muito pelo contrário, como diz a própria Serena ali naquela fala, que as coisas podem ficar muito piores para ela. E aí o episódio acaba com a Emily acordando lá no hospital. Ela levanta e ela percebe que algo tá diferente nela. E aí a tia Lydia entra e fala que ela não vai poder querer o que não pode ter. Ou seja, ela foi arrancada, né, o seu clítoris, para ela não sentir prazer. Ela vai poder engravidar, mas não vai ter esses desejos mundanos aí que a tia Lydia acha. Foi uma baita mutilação ali que ela sofreu, né? E isso vai repercutir muito aí na vida dessa personagem ao longo das temporadas. E aí o episódio acaba com a Emily assim enlouquecida. Ela tá triste, ela tá revoltada, enfim. É realmente muito desesperador sofrer, né? Acredito que sofrer tudo isso.
E, enfim, o episódio acaba de uma forma muito, muito pesada. E essa foi a análise desse terceiro episódio. Lembrando que as minhas análises aqui, elas são diferentes. Eu gosto muito de narrar na ordem cronológica e aí comentando junto com vocês. É meio que uma conversa aqui. E eu acho que também faz vocês relembrarem muita coisa, o que é muito legal, né? Pra gente ficar aí muito aquecido para essa sexta e última temporada quando ela chegar. Enfim, gente, é isso. Eu gosto muito desse terceiro episódio. Eu acho que essa temporada ela vai crescendo muito, né? Os episódios vão ficando muito tensos. E é isso, adorei fazer essa análise aqui. Pretendo trazer, talvez na semana que vem, na quarta-feira, a próxima análise do episódio 4. Ativem o sininho que aí o YouTube avisa vocês também. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!